Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Hoje eu e a Gil vamos conversar um pouco sobre a diferença entre a obstetriz e a doula. Deixa eu chamá-la aqui pra gente começar. Oi, oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você, amor? Tudo bem, Tentar ajeitar aqui um também. pouquinho. Bom, vamos lá? Vamos. Estou pronta. Primeiro falando do parto em dupla, né, Tatá? É a primeira live do parto em dupla. Sim, Que... maravilha. Bom, parto em dupla surgiu através da união de uma doula e uma obstetriz que lutam incessantemente pelo parto humanizado, pelo respeito e pelo acolhimento de todas as pessoas gestantes. Sim. E a gente está muito feliz de estar aqui, né, com vocês. A Thaís está falando. Ai, saudade também, Saudades! tá? Espero que o nosso Henry Boy esteja assistindo a live. É delicioso. Já tô sabendo que ele É. tomou vacinas e tá chateado com as vacinas. Ai, Mas enfim, aí surgiu a tadinho. ideia da gente unir forças, né, tá? Sim, E aí a gente resolveu criar o parto em dupla, mas assim, a nossa ideia, como a gente sempre fala, e tem um vídeo gravado nesse sentido, jamais é obrigar uma pessoa gestante a contratar a Gilmar e a Tatá, mas é incentivar vocês a terem uma doula e uma obstetriz, que faz sim. toda a diferença num trabalho de parto, num parto respeitoso. Eu falo isso como uma mulher que teve doula e obstetriz, então eu não falo isso só como doula. Então eu acho que a gente merece, né? Ah, com Aí, certeza, né? Acho que todas nós merecemos. e aí a gente resolveu fazer essa live, porque a gente até fez essa live há um tempo atrás, tipo há um ano atrás, na verdade, para falar sobre a diferença de doula e obstetriz, porque a gente vê muito, hoje em dia as redes sociais estão aí para ajudar a gente nesse nicho de informações, né? Então tem muita informação de qualidade nas redes sociais. É, mas também a gente vê bastante, assim, doula, obstetriz, obstetriz, doula, enfermeira, doula, doula, enfermeira. E aí, às vezes chega para mim essas perguntas assim, mas Gil, a fulana, ela já é doula enfermeiro, ela já é enfermeira doula. Por que que eu tenho que contratar as duas, né? Eu não posso contratar o dois em um ou contratar uma só? E aí a gente veio aqui para contar um pouco para vocês da diferença do trabalho da doula e da obstetriz e como é importante, sim, as duas funções são super importantes e elas se completam, na verdade, né? A Thaís está aqui e ela por si só pode falar. A Thaís foi uma, né? Uma das gestantes que a gente acompanhou o parto, eu e a Tatá, e faz muita diferença nesse cenário. Então, tá, começa explicando qual é o trabalho da obstetriz. E se você quiser falar também um pouquinho da diferença entre obstetriz e enfermeira, obstétrica, porque também é uma coisa que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Sim. Então, começando pela formação de obstetriz, ele é um curso que tem na USP. Então, a gente faz uma graduação voltada à saúde da mulher, aos cuidados com o recém-nascido, diferentemente, né, da enfermeira, que ela faz a faculdade de enfermagem, que assim como, né, a medicina, você pega um pouco de cada área, estuda um pouco de cada área, e aí sim, depois de formada, você faz a pós-graduação em obstetrícia, tá? Então, o que eles têm ali em 2 anos, a gente tem em 4 anos e meio a 5, voltado só para a saúde da mulher e o recém-nascido, né? Em si, que a gente acompanha ali o recém-nascido até mais ou menos 1 ano de vida, dependendo de cada caso, né? Que é o que a gente estuda, o que a gente tem essa propriedade técnica, essa é a nossa função, a parte técnica. Saber informar, não que doula não converse também sobre fases do parto,
não isso, mas a gente, propriamente dito, a obstetriz, como a enfermeira obstétrica, a gente pode e deve fazer o pré-natal dessa pessoa gestante que contratar a gente. Então, a gente analisa ali exames, né? Análises clínicas, tudo isso faz parte do nosso papel. Ultrassom, exames de imagem, tudo isso a gente tem essa avaliação para saber, a partir dali, quais condutas a gente pode tomar. Claro que a gente alinha tudo isso se a pessoa gestante tem uma doula. A gente alinha tudo com a doula, também conversa. Olha, nos exames está assim, assim, assim. Como é que a gente pode trabalhar para que a gente consiga reverter esse quadro ou melhorar este quadro para que a gente tenha ali um parto da melhor forma possível, né? Porque querer, né, Gil, tanto querer uma obstetriz como uma doula não quer dizer que você vai ter um parto normal, né? Não está estampado aqui na nossa cara, parto normal, né? Enfim. Então, isso é muito importante ressaltar, né? Então, que a obstetriz fica com essa parte mais técnica, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando uma pessoa gestante procura uma doula ou procura uma obstetriz, né? Geralmente procura uma doula antes, né, Tatá? E a gente escuta muito enquanto doula assim, eu quero uma doula porque eu quero ter um parto normal. E aí eu vou ter um parto, né? Como se viesse implícito, assim, ter uma doula significa ter um parto normal. E eu sempre falo assim, olha, desculpa, mas eu não posso te garantir, né? Sim. A gente não tem como garantir nada. O que eu posso garantir é que faremos de tudo para isso, porque nós, apesar da gente super respeitar as escolhas da mulher, né, da pessoa gestante, a gente está aqui para isso, tanto eu quanto a Thalita, é por isso que a gente trabalha juntas. É claro que a gente prioriza um parto normal, né, um parto natural, um parto fisiológico, mas a gente não pode garantir, tanto que a gente trabalhando juntas, a gente já teve casos de precisar, sim, de uma cesárea, de ser uma cesárea bem indicada, e a gente foi também. Por isso que, né, o nosso slogan é respeito e acolhimento, porque eu acho que a informação, respeito e acolhimento. O nosso papel é esse, de informar, de respeitar as escolhas e de acolher, né, o antes, o durante e o depois. E a doula, ela faz uma formação muito mais rápida, né, uma coisa de uma semana, ou seja, a gente não tem essa capacitação técnica que uma obstetriz tem. Então, existe uma diferença muito grande. Eu não posso, não devo discutir conduta com o médico, não posso intervir em conduta médica, jamais. No caso da Thalita, ela pode conversar, né, e discutir. Ela tem a capacitação técnica para isso, diferente de uma doula. O meu apoio, meu trabalho é mais um apoio emocional, um apoio físico e um apoio informativo. Então, durante a gestação, eu informo essa mulher, essa pessoa, né, gestante, de tudo que pode acontecer durante essa gestação, desde do pré-natal, os exames que têm que ser feitos, e aí também é importante dizer que nem todas as doulas fazem isso, porque também é importante que se tenha o curso de educação perinatal, né, que é um curso mais focado também, um curso mais específico. Então, a gente fala na gestação sobre intervenções que podem ser necessárias em certos momentos, intervenções totalmente desnecessárias, indicações reais de cesárea, fases do trabalho de parto. A gente fala sobre métodos de alívio de dor, métodos de estímulos naturais para trabalho de parto, indução, né, tá? E assim, o que é bacana e o que eu e a Thalita a gente se encontrou, na verdade, é que a gente prioriza muito um atendimento multidisciplinar. A gente trabalha juntas, uma aprendendo com a outra, porque eu aprendo muito com ela, principalmente porque eu não tenho essa capacitação técnica que ela tem, né? Então a gente discute muito, a gente conversa muito, a gente respeita as opiniões e sempre encontra um melhor caminho focado nessa pessoa gestante, nessa parturiente. Então, é para dizer o quanto também o atendimento multidisciplinar ele é importante numa gestação, num parto, num pós-parto, né? A gente está ali sempre olhando para a gestante, para a parturiente. A gente não está ali para disputar ego, porque a gente sabe que tem muito nesse nosso meio, né? Então, a doula, ela, na gestação, ela trabalha dessa forma. A gente trabalha juntas também na reta final para passar estímulos se forem necessários.
exercícios, se forem necessários, né? Sempre são os feeling babies da Sim, vida. E no trabalho de partos, a doula trabalha com métodos de alívio de dor, com apoio emocional, que já é uma coisa mais focada da doula, não é focada da obstetriz. E é por sim, isso que é tão importante cada uma ter a sua função, tá? Quer falar um pouquinho disso? exatamente. Porque não tem como ser dois em um, né? Conta um Não, é pouquinho. muito difícil. Eu sempre falo para os outros que eu gosto muito dessa parte técnica. Não é que eu dou menos amor para as pacientes, né, para a pessoa gestante que está comigo, nem um pouco disso. Mas é porque você lidar com a parte emocional, ela te esgota de uma maneira, porque você precisa de muito, né? Lidar com aquela pessoa naquele momento de fragilidade, de dor, que a gente não pode negar que existe a dor, para cada um é de uma intensidade, né? Mas isso, para mim, como obstetriz, é extremamente esgotante. Você fazer um papel de duas em um só. Eu acho que não combina, que não rola, que isso deixa até influencia muito no trabalho de parto, porque você não consegue se dedicar bem em ambas das coisas. Por isso que eu gosto de ser só obstetriz e apenas obstetriz, porque eu vou me dedicar àquilo que eu me propus, que é estar ali com aquela pessoa naquele momento, na chegada, que é importante para ela, esse apoio. Lógico que a gente também dá um apoio de certa forma, mas é aquilo. Então, eu vou avaliar naquele momento como é que está. Eu olho fisicamente, né? Tanto eu quanto você, né, Gil? A gente tem essa capacidade de ver fisicamente, são os gestos, os olhares, as mudanças perceptíveis no rosto da pessoa. E que não necessariamente é só o toque, tá, gente? Não é obstetriz. Ai, a obstetriz só serve para fazer o toque, não é só isso. Além do toque, né, Não. que a gente precisa, sim, ele é necessário para a gente poder avaliar posição do bebê, como é que está ali o bebê, o que, que a gente pode fazer, que é isso que eu faço quando eu toco. Eu falo, Gil, olha, tá assim, o colo tá tanto dilatado, o bebê tá nessa posição. O que você me sugere ali de exercícios? A gente bate um papo sobre exercícios. O que a gente pode fazer para movimentar esse bebê e esse bebê encontrar o seu caminho? Claro que, como você já disse, não são todos os cenários maravilhosos e perfeitos. A gente ele conta com, quando está no hospital, com intervenções que acontecem, por mais que a gente tente ali, né? No caso, eu tento conversar, discutir com a equipe. Tem coisas que fogem do nosso controle. Mas é isso, a Uhum. gente se complementa, nós duas juntas, com isso. Então eu fico ali com essa parte técnica, não somente durante toda a gestação, do pré-natal, analisando exames, conversando, tendo esse olhar mais clínico, mas no trabalho de parto também. Então a gente observa todo essa pessoa num todo, né? Então não é só uma barriga, não é só um bebê, é toda uma história por trás. É, e também eu costumo falar assim, né, que o que diferencia, na minha opinião, uma doula de uma obstetriz é que eu tô ali preocupada com o bem-estar emocional e físico daquela Sim, parturiente, né, daquela pessoa que vai parir. Então eu faço tudo para que ela se sinta o mais tranquila possível, o mais segura, enfim, para que aquele momento seja o mais especial e único possível na vida dela. com Já uma certeza. obstetriz, ela não olha só para isso, né? Ela vai olhar se tá bem, se o bebê tá bem. Então, tudo isso que você falou, né? Vai avaliar os exames, o cardiotoco, a ausculta, o toque, se for necessário, quando for necessário, sangramento, se tiver, enfim, o posicionamento do bebê. Então, vai estar ali pra uma parte, eu sempre brinco assim, acho que é uma parte mais racional, né, tá? Porque a doula, ela fica Sim, ali entregue àquela parte emocional o aporte. e vocês ficam com aquela parte mais, eu brinco, aquela parte BO, né, que eu brinco. Sim, Se der algum, porque se alguma coisa sair fora ali do planejado, não é uma doula que vai saber dizer, né? Eu sempre falo assim, olha, quando me contratam, eu vou ficar com você em casa? Eu vou ficar. Eu tenho condições de saber
pela sua reação, pelo tempo das contrações, pela duração, pelo intervalo entre uma e outra. Onde que a gente está naquele trabalho de parto, né? Numa fase latente, numa fase ativa, numa fase ali quase no expulsivo. Sim, a gente tem como saber, mas às vezes engana muito também, né? Às vezes é uma parturiente que está ali, umas contrações super, né, intensas, e a gente vai achando que vai chegar numa maternidade assim, com 9 centímetros, 8, e chega lá 3, 4. Sim, engana, mas eu sempre aviso. Vou ficar até o momento que estiver tudo bem. O momento que não estiver seguro, que você não estiver segura, que eu não me sentir segura, que as contrações estiverem muito ritmadas, muito próximas, que tiver qualquer sangramento e tal, e tal, e tal, e vou listando, a gente vai ter que ir para uma maternidade, né, para acompanhar esse bebê de perto, porque não cabe a mim, eu não tenho essa capacitação. Por isso que eu sempre falo, olha, o ideal é ter as duas, é ter uma doula e uma obstetriz, porque tendo uma obstetriz, aí você também pode falar, né, tá, qual que é a diferença nesse cenário de o momento que a gente vai para o hospital quando tem uma obstetriz e quando não tem. Então, isso que a gente sempre trabalha. O momento que a gente vai é o momento propício. Claro que dentro do que a gente conversa, do que for proposto, daquela pessoa gestante, do acompanhante que estiver junto, do plano de parto também, que é super importante e super aliado nosso. A gente se propõe, em geral, para ficar o máximo que a gente puder em casa, porque é no conforto do seu lar, o seu banheiro, a sua cama, a sua comida, sabe? Você pode ficar ali livre, tranquila, que é o que a gente chama da fase ativa, né? Que seria o momento de transferência para um hospital. Que a gente também tenta ser prudente, lógico, para que não planejar um parto domiciliar, a gente não vai deixar correr esse risco. Claro que pode sim acontecer, que as coisas fogem do nosso controle. Mas a gente sempre tenta ser o mais prudente possível para levar essa mulher numa fase ativa, para que ela fique o menos possível no hospital, livre de intervenções que a gente sabe que acontece, as internações precoces, que acabam aí com inúmeras intervenções, que acabam fugindo totalmente do plano de parto. Não que a gente consiga, às vezes, proporcionar aquele plano de parto 100%. Eu sempre falo que é um desejo que a gente gostaria. Mas que como as coisas mudam, a gente precisa conversar e ajeitar algumas coisas na hora, né? E aí, quando a gente tá... Eu sempre falo, né, tá, que o meu papel principal também é da doula, eu acho que é informar o máximo possível e empoderar essa mulher, esse acompanhante, enfim, né, para que eles lutem pelos seus direitos também, porque ela é dona do parto dela e o acompanhante é o porta-voz, porque a gente ali também, a gente está dentro de uma instituição e a gente acaba, sim. Tendo que se submeter a certas coisas. Né? A gente nunca foi protagonista e nunca será, né? Nunca seremos, infelizmente, assim, a gente não consegue, muitas vezes, a gente não tem como, por exemplo, evitar uma violência obstétrica. Então, assim, uma pessoa que vai também atrás de doula, achando que, eu vou ter doula, não vou sofrer violência obstétrica, na verdade, você vai precisar estudar, se informar, né? Quantos partos a gente já atendeu que, claro, a gente dá uma olhadinha para a pessoa, né? Como quem diz, olha, não, lembra, e aí a pessoa se toca, não, deve estar. Não vai fazer episiotomia, não quero, não vai fazer, não, eu não vou ficar deitada, eu quero me movimentar, enfim. Mas tem coisas que fogem do nosso controle, que são de instituição. Uma delas, por exemplo, tem maternidades aqui em São Paulo que a dieta é líquida, né, tá? Que não pode comer sólido. Então a dieta é líquida. Isso também é tido. É o impedimento da pessoa se alimentar durante o trabalho de parto, que a gente sabe que é super necessário e super importante. Então, o fato de ficar em casa com mais tempo e insegurança, claro, proporciona tudo isso, porque como você falou, a gente está falando em ficar em casa de uma maneira prudente, porque se não é planejado um parto domiciliar, isso também não, a gente também não vai querer que isso aconteça, porque para ter um parto domiciliar, né, tá, precisa de duas parteiras, se quiser falar um pouco de parto domiciliar também, porque as pessoas morrem de medo de parto domiciliar na maioria das vezes, e é uma maravilha, uma delícia. Então, é uma maravilha, é uma delícia, porém, eu sempre falo, o parto domiciliar não é para todas.
precisa sim de estudo, assim como o parto hospitalar, a gente sempre precisa de estudo, a informação sempre foi a nossa amiga, sempre continuará sendo. Mas é isso, a gente precisa trabalhar nessa pessoa gestante. Eu desejo um parto domiciliar? Ótimo. Então, dentro desse cenário, desde o começo da gestação, desde o momento que ela se encontra com a gente, resolve nos contratar, a gente já vai conversando sobre o parto. Isso é super importante. Não adianta deixar para a última hora e falar, hoje vamos falar sobre parto. Não é assim, é toda uma Tá muito construção. cedo ainda. Não existe isso. Desde o começo, sempre, a gente sempre quer ouvir as expectativas, para a gente alinhar o máximo possível e também por conta da afinidade, né? Da gente se conhecer, que Tem isso isso também é também. muito importante, né? Muito, Principalmente no muito. parto domiciliar. Que você ali. Eu gosto muito de falar sobre energias, né? Energias das pessoas. Tem energias que às vezes não bate. E não gostei daquele profissional, e tá tudo bem, não quer dizer que aquele profissional é ruim ou não. É que eu não fui com a sintonia daquela pessoa. E tá tudo bem. E acho que as pessoas têm sim esse direito de recusar e falar, não, Total, total. não quero, vou procurar outra pessoa, né? Mesmo porque eu sempre digo isso, né? É o dia mais importante da tua vida. Nenhum outro vai ser igual. Você pode ter outros filhos, mas aquele é o mais importante. Então, Sim, se permita assim escolher, né? Tem que ter isso, sim. Tem que ter afinidade, tem que bater, o santo tem que bater, né? sim. E é por isso que a gente não vende, né? Não é venda casada aqui. A gente está falando da importância de uma doula e da importância de uma obstetriz e da diferença entre elas, né? Mas é Sim, claro que existem outras doulas maravilhosas e outras obstetrizes com maravilhosas aí. certeza. Exato. E aí, mas voltando ali no parto domiciliar, Gil, toda essa preparação, além disso, psicológica, mental, informação, porque daquele momento que você decidiu que é um parto domiciliar, a gente não conta com aportes que existem no hospital. Analgesia, a gente tem os métodos de alívio não farmacológico, né, da dor. Mas a gente não tem essa opção de correr para um anestesista, chamar um anestesista, né? São essas coisas que a gente precisa pensar que seria, né, mais um parto natural mesmo, né? Que é o domiciliar, que não tem nenhuma Sem, intervenção assim por si só, sem né? qualquer intervenção. Então, é toda essa A preparação. a gente pode até fazer uma live falando mais especificamente sobre parto domiciliar, que a gente adora, mas Sim, infelizmente é o que a Tata falou, né? Não é para todas. não. Existem aí pré-requisitos que devem ser seguidos para Com segurança certeza, sempre. né? Então, um deles, assim, só para as pessoas saberem, né? O que seria um pré-requisito para parto domiciliar é uma gestação de classificação, né, de risco habitual, né? Um baixo risco. Ou seja, hipertensão, não pode acompanhar em casa. Diabetes, dependendo da equipe, até acompanha se estiver controlada. Se não estiver, também impossível ser em casa, porque a gente conta com esses riscos que podem acontecer. Mesmo que seja ali uma gestação tranquila, e no final você adquiriu aí alguma dessas questões, né? Infelizmente, também não pode, porque são riscos que acabam fora do nosso controle e a gente Sim, precisa precisa aí dar um partir para cuidado uma maior, urgência, né? né? Sim. E, enfim, com relação a essa diferença, é importante a gente falar também que as pessoas que atuam como doula obstetriz, como doula fisioterapeuta, enfim, que elas escolham, né, por favor, no dia do parto, o que que elas vão atuar, como doula ou como enfermeira, como doula Com ou como certeza. obstetriz, como Uhum. fisioterapeuta ou como doula, né, para que não tenha essa interferência no trabalho da outra pessoa também. Então é Sim. isso E que confusão, né, na mente, né, das pessoas. as pessoas se completam, né? Mas não dá para elas quererem levar tudo nas costas. Então, que a gente consiga trabalhar cada vez mais se complementando, né? E não um querendo aparecer mais que o outro, porque às vezes surge isso também. Eu já passei por isso, e a Tatá também, né? De obstetriz que é doula também, e aí no cenário do parto acabar fazendo uma função que é minha, assim, e Sim. isso é bem complicado. Uhum. Então, sempre que a gente lembre que a gente está ali para que a protagonista ali seja essa pessoa gestante, não é médico, então não é obstetra, não é enfermeira, não é pediatra, não é
obstetriz, não é doula, não é o acompanhante, é só ela, né? Sim, Aquela pessoa que está trazendo aquele serzinho para o mundo. E aí, falando um pouquinho, é claro que quando as pessoas chegam até mim, até a Thalita, ela sempre pensa em parto normal, né? Um parto sim, natural. Ninguém chega, ou a maioria das, já aconteceu, mas a maioria das não chega falando, olha, eu quero agendar uma cesárea, então eu preciso de uma doula, eu preciso de uma sim, obstetriz. E a gente então vai priorizar sempre isso, sempre um parto natural, um parto tentar ao máximo sem intervenções. Às vezes tem algumas intervenções que às vezes são necessárias, né, tá? Que aí também a gente discute, a gente sempre conversa. sim, E às vezes acontece sim de ter que para uma cesárea, né? Uma cesárea necessária. Ou sim. não também, porque tem isso, a partir do momento, por que que a gente também espera tanto em casa, a gente tenta ficar o máximo possível quando é possível. Por isso que a Thalita falou, né? Porque chega numa maternidade, as intervenções começam. E eles parecem que tem reloginho, eles ficam contando o tempo que está em trabalho de parto, como se trabalho de parto não fosse calma, paciência, tranquilidade, espera, porque é isso que é um Espera. É. trabalho de parto, né? E às vezes a gente se vê também pressionada a ir para uma cesárea, né, Thalita? Mas Sim, falando em cesárea necessária, quando isso acontece, tanto eu quanto a Thalita, a gente também acompanha, né, a cesárea. sim. A A gente gente acompanha. nunca teve Uhum. problemas, né? A gente sempre acompanhou quando foi em diferentes hospitais. E o nosso papel também é importante numa cesárea, né? É ali Sim. que aquela pessoa que está parindo, a pessoa gestante, ela se identifica com a gente, ela criou um vínculo com a gente. E a gente chora horrores quando a gente, tanto quando é um parto normal quanto a cesárea. Então, Sim. ela criou um vínculo e é ali que ela vai se sentir segura. Então a gente também acompanha, tanto eu quanto a Thalita, uma cesárea. Claro. E é super importante, né, Gil, esse acompanhamento, porque quando foge ali, que a gente sempre conta com o plano B, né? Não existe só o plano A. A gente tá ali Sim. contando com a questão do parto vaginal, né? Mas o plano B sempre A, será B uma e C, né, cesárea. amiga? A, Porque B, pode C, D, nascer no E, carro, F, quando E. quase já nasceu. Sim, sim. Então a A, gente B e conta C. com esses planos. E é muito frustrante, né, pra gente. Claro que é frustrante a gente chegar e, poxa, precisa de uma cesárea. A gente não gosta disso também. Claro que não. Mas quando é necessário, a gente vai com todo, né, amor e carinho, conversar com essa pessoa, com o acompanhante, do porquê que é necessário. E sempre a gente coloca eles lá pra cima. Vocês sempre, né, foram ótimos, vocês foram muito bem. Porque para essa pessoa não pensar que, puxa, eu joguei tudo no lixo, não serviu de nada. Claro que serviu. Você passou por uma experiência maravilhosa, você chegou até onde você poderia, ou até onde, até Precisa. mais, né, do que você poderia. Você É, fez o tem impossível. partes até mais. É. Exatamente. É, e claro que a gente fica chateado, triste, ainda mais para aquela pessoa que está ali, né? Poxa, pensei, lutei tanto por isso e de repente parece que eu tô na beira de um abismo. Acredito que seja essa sensação, né, que muitas têm. Não é só essa sensação. Eu acho que, infelizmente, acabam até escutando isso, né? Como já aconteceu com as pessoas Sim. que a gente acompanhou, né? Ah, esperou Nossa, fez tudo tanto. Ah, isso, fez tudo isso para terminar numa cesárea, né? As pessoas ainda invalidam muito um trabalho de parto e a importância de passar por esse processo, né? Do trabalho de sim. parto. É por total ignorância mesmo, falta de conhecimento e falta de informação. Mas é isso, né, tá? A gente quis fazer essa live aqui rapidinho para explicar um pouco do papel da doula e um pouco do papel da obstetriz, explicar que uma não interfere na conduta da outra, ambas se complementam. A doula não tem capacitação técnica para discutir conduta, para avaliar exames. Eu sempre falo, a gente, até pela experiência que tem, a gente acaba olhando, mas eu sou uma que sempre, né, recorro a Tatá, assim, tipo, tá, dá uma olhada nesse exame aqui, o que que Tô você devendo uma acha? resposta para ela no É, WhatsApp, dá gente. uma olhada, dá uma olhada, tô devendo. Dá uma olhada nesse mecônio aqui. Mas é diferente, né, da obstetriz que tem essa, que estudou para isso e tem essa capacitação.
Então é Sim. isso, né, tá? Quer falar mais alguma coisa? Acho que A gente que não. entrou, saiu. Deixa eu ver. É basicamente Ah, isso Thaís. mesmo. A gente demonstrar que nós temos papéis diferentes, mas que ambos são tão importantes quanto. Claro que se a pessoa decide, não, eu só quero uma obstetriz ou eu só quero uma doula, tá Era tudo uma bem, dor? gente. Certo. Tá tudo bem. Não é, não, você não terá menos informação por isso, não, ai, não, só porque ela só me contratou, então eu vou deixar de informar ela. Não, jamais. Mas é saber que aquela pessoa não poderá, né? Não deverá fazer o papel de duas, tá? Então eu sempre falo, gente, eu sou só obstetriz, não venha com esse papo de de doular, não é comigo. Porque eu Não. gosto justamente dessa parte, dessa função técnica, que é o que eu gosto, que é o que eu domino, né? A área emocional, para mim, é muito complicado, sendo bem sincera. Você lidar com essas questões emocionais, com aquele medo, inseguranças, que isso eu vou trabalhando ao longo do pré-natal, assim como você Mas também, eu né, Gil, acho ao que longo é das suas muito. Eu consultas. acho que talvez a gente também se encaixe tão bem, porque eu sempre falo assim que eu sou a parte, eu sou a emoção e a Thalita é a razão, né? Então é a razão e a emoção, assim. Então a gente meio Sim, que se encaixa direitinho, assim, porque é isso, né? A Thaís entrou aqui, saiu, tá falando, falou justamente isso, né? Que se ela tiver outra, ela contrata a gente, que a gente se completa, porque é isso mesmo, né? A gente se completa. Então é essa que é a importância, assim, lógico que e a gente também eu queria falar que a nossa ideia de criar o parto em dupla veio justamente por conta da dificuldade de algumas gestantes chegavam pra gente e falavam, ah, não, mas eu só posso ter uma ou outra, né? uhum. Não encaixa no meu orçamento, enfim. E então a gente tentou se unir também para que sim, que essa Possam ter, gestante né? tivesse as duas que possam ter. Uhum. Então, tem muito isso ainda, de valor. As pessoas não perguntam, de preço, na É, verdade, né? Preço e valor sim. são bem diferentes. As pessoas não perguntam nem o quanto custa, já falam, ah, é muito caro. Então, né? Tem gente. E Sim, por vem isso que a atrás, gente veio converse. aí. Vem com a gente, né? É, Faz a nossa propaganda, sim. vem. Vem com a gente. Cadê É a isso, Valentina para ser tá. nossa Tá garota aqui me propaganda? mostrando o desenho. Vem cá, minha tia Thalita. Tá toda descabelada, meu Deus do céu. Oi, meu Ai, amor, tudo descabelada. bem? Ela tá ouvindo. Fala com a tia Thalita. Oi, Tina, tudo bem? Ai, Deixa eu ver seu desenho. que Ai, maravilhoso. olha, é o bebê? Olha que lindo. Mas eu terminei aqui. É, a pessoa Mas é nossa garota descabelada. propaganda, ela e o Bento. Então é isso, gente. A live vai ficar gravada. Quem quiser falar comigo, com a Thalita, a gente está à Sim. Se disposição. tiverem mais Tá dúvidas, tem alguma coisa que a gente bom? não falou, né? Chama a gente para conversar, a gente não Ah, tem acho que a gente não vergonha. falou do pós, né? No pós-parto, a Thalita também continua, né? Então, Sim, sim. a diferença também de doula e obstetriz é essa. Sempre lembrando que doula não necessariamente é consultora de amamentação. Isso Muito também tem importante isso. bastante confusão aí, né? Então, a consulta de uma doula pós-parto não é para ser consultora de amamentação. Para isso, né, você tem que contratar uma consultora de amamentação. E Sim. a Thalita acompanha no pós-parto não só a mãe, mas acompanha o bebê O também. bebê, sim. Todos Então, esses a gente cuidados, né? continua esses Sim. primeiros Com cuidados com o funções, né? bebê. Funções diferentes também. Mas a gente acompanha o pós-parto também. Eu avalio ali, então, mãe e bebê. Mais uma vez nessa função técnica de saber como é que eles estão, como é que foi a recuperação do pós-parto, seja ele um pós-parto cirúrgico ou não, né? Então, toda essa avaliação. E aí a gente vê as condutas cabíveis também para passar de orientações para esse pós-parto, que a gente sabe que é um turbilhão de emoções, né, Gil? Muito. Então tá bom, gente. A live vai ficar gravada lá no Parto em Dupla. Quem quiser falar com a gente, né? Tá, a gente tá sempre disponível. Sim, sempre disponível. Um beijo, Beijo, meu gente. Boa amor. A noite. gente se vê. Tchau, Logo, logo a Gil. gente tá junta, tá? Logo. Daqui a pouco. Tchau. Beijo. Tchau.